tipo assim, se você não tem essa menina só reclama e tal. E aí você acaba entendendo, nós somos iguais, sei lá, só. Você é uma pessoa, você é muito mais do que esse sucesso. Realizar objetivos. Construir realidades. A mentoria executiva para mim foi muito boa, principalmente no sentido de me conectar mais com as pessoas, com o meu time, me ajudou a recuperar pessoas que estavam desmotivadas, desanimadas e hoje estão fazendo uma história de sucesso. Tenho tido feedbacks muito positivos em relação a isso e acho que a gente entender as ferramentas e coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pequenas mudanças que têm grande impacto, faz toda a diferença. E isso tem sido notório no meu dia a dia profissional. O programa como um todo, né, foi assim, transformador. Foi interessantíssimo as experiências que o Marco trouxe, todos os cases que ele trouxe, essa vivência aí foi muito bom. E interessantíssimo também o planejamento da carreira e como lidar com as situações difíceis. Assim, para mim foi ótimo. Olha, tenho tido já alguns resultados do que eu estou aplicando, principalmente ali como conversar, como tratar, como lidar com uma situação, sabe? Como apresentar para o gestor, no liderado, para quem for. Mais assim, o que eu aprendi mais foi como lidar com a situação. Para mim foi o que eu tirei mais produtivo. Ajudou muito. Também isso que você falou, assim, como vai apresentar, como está sendo levada a informação, os problemas estão sendo levados com soluções já. Então isso tudo trouxe um resultado bacana, assim, uma visão um pouquinho diferente. O maior aprendizado é que tudo gira em torno de pessoas. Como o Marco falou diversas vezes, é pessoas. Tudo é pessoas. É como você vai tratar, como você vai conversar, como você vai gerir elas, mas tudo gira em torno de pessoas. Você precisa gostar de pessoas. Hoje, depois de participar do fechamento da mentoria com o Marco Muraro, acho que fica um super aprendizado de uma construção de um caminho. Assim, eu acho que o Marco traz muita clareza para esse desenho de carreira que a gente deve fazer, né? Deixar muito claro os propósitos e objetivos da nossa carreira, só que principalmente o como chegar lá. Então, foi um momento muito, muito rico. Acho que une a teoria com a prática. E aí agora a gente tem muito trabalho pela frente para aplicar aí tudo que foi aprendido nessas semanas. Oi pessoal, estou aqui para agradecer e recomendar o Mentoria Executiva com o Marco Muraro. Foi um aprendizado em tanto ter participado desse primeira iniciativa dele como orientador, né, dos novos executivos, como você se comportar. E nós aprendemos em como se comportar, como se ter um propósito de vida e ter uma liderança humanizada. Só agregou a minha vida pessoal, a minha vida profissional, e eu acredito que esse tipo de iniciativa é muito gratificante para qualquer nível de profissional, porque nós nunca estamos 100% completos, nós precisamos sempre estar evoluindo. E este treinamento assim, foi fantástico. Hoje, finalizando com o sentimento de que quero mais. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da jornada Carreira de Sucesso.
Esta semana estou mostrando um pouco algumas dicas de como liderar pessoas e como construir uma carreira de sucesso. Antes de começarmos esse nosso terceiro episódio, vamos só recapitular um pouco o que a gente falou aí no nosso primeiro e segundo. Para quem não assistiu, por favor, dá uma passada ali na nossa comunidade, assista o primeiro episódio depois, ou o segundo, aquele que você perdeu, que é bacana você seguir aí todos os passos para que você não perca nada, nenhuma dica aí de uma carreira de sucesso, ou de como liderar pessoas e construir uma carreira como líder inspirador. No primeiro episódio, nós falamos de alguns pontos importantes, como liderar pessoas, a questão do propósito, do planejamento de carreira, falamos muitas coisas do que a gente precisa fazer ou a gente precisa, não podemos deixar de fazer nas empresas. No segundo episódio, a gente já falou dos 3 pilares do programa da Jornada de Carreira de Sucesso, onde cada pilar abrange alguns pontos específicos. Então a gente falou do primeiro pilar, onde abrangemos a parte de planejamento, falamos da parte de propósito, do talento, motivação. Depois o segundo pilar, a gente comentou sobre protagonismo, falamos sobre visão sistêmica, gestão de processos, gestão de tempo. E depois encerramos com o terceiro pilar, falando um pouquinho sobre a gestão de pessoas e liderança, espiritualidade, a própria inteligência emocional e marketing pessoal. Hoje, pessoal, no nosso terceiro episódio, eu resolvi mudar um pouquinho. Em vez de eu fazer uma aula aqui expositiva, eu recebi tantas perguntas e foi tão legal a interação com a comunidade, conheci tantas pessoas, foi uma troca tão bacana de informação, que eu falei, para ficar ainda mais práticos os exemplos, mais bacana a interação com a comunidade, eu resolvi usar esse terceiro episódio para responder algumas das questões que foram muito comuns ao longo dessa semana. Então, o nosso terceiro episódio vai ser uma espécie de, na prática, como a gente pode resolver algumas questões que foram apresentadas pelas pessoas que estavam aqui nos ouvindo aí no primeiro e no segundo episódio ao longo dessa semana. Eu acho que vai ser bastante ilustrativo e vai ser bastante prático, a gente responder essas questões para o dia a dia de vocês. Então eu vou lendo aqui as questões que eu recebi e vou respondendo ao longo aí nesse nosso terceiro episódio. Então vamos lá. Primeira dúvida aqui, pessoal. Ainda não ocupo uma função de liderança e me vejo distante dela. É possível chegar lá? Sim, é possível. Como a gente falou ao longo aqui do primeiro e segundo episódio da nossa jornada, a primeira dica é: faça um mapeamento das habilidades, das competências necessárias que você precisa para chegar lá. Isso você descobre conversando com seu líder imediato, com seu chefe, anotando essas questões, através, obviamente, também dos feedbacks que você recebe. Então, faça esse mapeamento, realmente faça o apontamento, identifique essas habilidades e comece com o plano de ação. Quais são o que você precisa desenvolver, quais aquelas que você já tem muito bem desenvolvida, para que você possa fortalecê-las, mas principalmente quais você precisa ainda desenvolver para poder chegar na posição que você almeja no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Então, com o planejamento adequado, com a observação adequada e com o plano de desenvolvimento, você consegue, sem dúvida nenhuma, alcançar o objetivo que você tanto almeja. Claro que não é simplesmente uma questão de planejamento, colocar no papel e isso vai acontecer. Vai depender muito do seu esforço, da sua dedicação, do seu envolvimento para que você chegue lá. Você tem o seu dia a dia para realizar, você tem o seu trabalho para realizar e você vai ter que desenvolver todos os pontos que foram, que serão mencionados para que você chegue lá. Então vai depender muito da sua entrega, da sua vontade, do seu protagonismo para chegar lá, mas sem dúvida nenhuma, com o correto mapeamento, com o correto planejamento de carreira, isso facilita muito o seu atingimento do objetivo. Uma segunda questão aqui, pessoal. Lidero algumas pessoas difíceis, que só reclamam, não entregam o que peço. O que fazer? Bom, quando a gente tem pessoas difíceis no grupo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar claro isso, A gente tem que dar o feedback, a gente não pode esperar um ano para dar o feedback para as pessoas que realmente não estão reagindo, não estão entregando aquilo que a gente espera ou estão fazendo mal para o grupo. Então é realmente chamar essa pessoa de uma forma separada, obviamente não vai dar um feedback na frente das outras pessoas, e deixar claro, com exemplos práticos, realmente bem pontuados,
O que está acontecendo? O que você espera? Por que, na sua visão, as coisas não estão andando bem? O que você espera que seu liderado faça? Como ele reaja? E fazer um plano de desenvolvimento para ele. E fazer esse acompanhamento, porque se você realmente deixa claro, pontua, e isso é muito importante no feedback, pessoal, tem que ter exemplos claros. Não adianta ficar coisa vaga. Uma vez você falou isso, falou aquilo, mas quando, com quem, o que eu causei, quais foram as consequências, tem que ser muito claro. Senão a pessoa realmente não vai entender o feedback, porque não fica claro o que ele causou, quais foram os danos, o que as pessoas sentiram. Então precisa realmente, você anote tudo para poder passar um feedback correto e mais assim, claro, possível. E uma vez feito isso, bem estruturado, aí desenha, olha, você precisa melhorar isso, causou isso, aquilo, nessa situação foi assim, assado. E o que ele precisa melhorar, como melhorar e o que você pode fazer para ajudá-lo nesse processo e até mesmo estar pontuando com mais frequência, dando dicas para ele ou para ela nesse processo de melhoria. E fazer um plano de acompanhamento e dar um prazo para que isso se estabeleça, porque também não pode ficar algo indefinido, né? Daqui a um ano vamos ver se você fica bom. Então você coloca esse prazo e vai acompanhando, porque se você der o feedback, deu um prazo, a pessoa não evoluiu, não foi melhorando, quando você chega, infelizmente, à conclusão de que a pessoa não tem como entregar aquilo que você espera, porque não é uma habilidade dela, não é um perfil, ela não está afim, você já, na hora que você tiver que fazer o desligamento, você cumpriu todo o rito, né? Você está tranquilo com a sua consciência, no sentido que você procurou ajudar, procurou desenvolver, deu as oportunidades e chances, né, para que a pessoa pudesse corrigir alguma coisa que realmente estivesse fazendo mal para o time, para a empresa, para o grupo, e ela realmente não reagiu, e por causa disso você está fazendo a substituição ou o desligamento. Como eu sempre digo, o feedback é um presente, pessoal, um presente muito rico, porque quantas pessoas são demitidas sem ter tido um feedback, sem ter tido a oportunidade de mudar. Porque, poxa, se a gente está fazendo algo, muitas vezes a gente nem sabe que está fazendo algo errado. Às vezes a gente está causando uma impressão, uma má impressão, ou as pessoas acham que você tem uma postura inadequada e você não sabe, você realmente não percebe. E quando você tem um feedback, você tem a chance realmente de, puxa, eu estou causando isso, de mudar, de se policiar, de treinar, de realmente fazer com que as coisas sejam diferentes. Então é um presente. E muitas pessoas não têm nem essa oportunidade de receber esse presente para que possam mudar e de repente são desligadas da noite para o dia. Então, pessoas difíceis precisam de conversas claras, francas, bem pontuadas, para que elas realmente possam ter consciência e para isso que elas possam mudar, elas precisam ter consciência do que está acontecendo. Então fica aí a minha dica para vocês. Então vamos aqui para a terceira pergunta. A terceira questão é a seguinte: preciso alinhar minhas expectativas de carreira com o meu líder, mas ele não tem tempo para mim. O que fazer? Bom, isso é o que mais tem acontecido ultimamente, né? Principalmente com o home office, de a gente estar em reunião e não conseguir ter tempo com os líderes, ou com o chefe imediato para falar, discutir carreira e essas questões. De novo entra aqui a parte do protagonismo, a gente precisa encontrar esse tempo. Muitas vezes o seu chefe não te dá esse tempo, não te dá essa abertura, não te procura para conversar, você vai ter que cavar esse tempo, vai ter que pedir esse tempo. Seja um horário de almoço, seja 10 minutos, antes, depois do expediente, por telefone, seja do jeito que for, ter uma conversa e mostrar o quanto isso é importante para você. De uma forma humilde, uma forma que, poxa, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, eu quero crescer na companhia, eu quero corrigir talvez erros que eu esteja cometendo e que eu não esteja enxergando, o que eu preciso fazer para continuar crescendo e me desenvolvendo aqui. Então, mostrando realmente a vontade de crescer, a vontade de continuar fazendo certo, a vontade de continuar entregando mais. Isso todo chefe, todo líder gosta de ter pessoas no seu time que querem avançar, que querem crescer, que querem entregar mais resultado, que tem sede, né, de vontade de crescer. Então, ele vai te dar esses 10 minutos, talvez você tenha que ser chatinho no momento ou outro de pedir, de cobrar, mas não desista. O segredo é não desista, isso é importante para você. Se você não tiver essa conversa, não tiver esse mapeamento, não tiver esse acompanhamento, você pode estar fora do radar, tá trabalhando fora as competências que você realmente precisaria para estar chegando onde você gostaria ou a promoção que você deseja. Então, realmente busque, seja protagonista e ache esses 10, 15 minutos com o seu líder. Outra questão, vamos lá. Não sei se tenho jeito para liderar pessoas. Pessoal, aqui não tem uma fórmula única.
Claro que tem características que facilitam muito o processo de liderança, né? A pessoa carismática, a pessoa comunicativa, sempre é mais fácil para você liderar pessoas do que aquelas pessoas mais introvertidas, mais, né, que são mais fechadas. Eu sou um cara mais introvertido, mais fechado, eu também tive que me desenvolver, né, nessas habilidades de falar em público, de comunicação. A gente vai se desenvolvendo. Então, todas as habilidades são treináveis e cada um tem o seu estilo. Então, não necessariamente você precisa ser exatamente daquele jeito ou daquele jeito. Eu acho que o líder ele precisa ter algumas características, como a gente vem comentando, que são básicas, que independente se ele fala muito ou fala pouco, né? A questão de você realmente ser um exemplo daquilo que você fala, você agir conforme você fala, da questão de você praticar meritocracia, de você realmente ser justo, você tratar as pessoas, né, com respeito, enfim, a forma, o trato, servir as pessoas, servir o grupo, assumir a responsabilidade, enfim, tem N qualidades do líder, né? Ter escuta ativa, ter a questão da humanização, da compaixão, da empatia. Então, independente do seu jeito, tudo isso pode ser treinado, tudo isso pode ser desenvolvido. É uma questão de treino realmente, de você, a cada tempo você ter o feedback, pedir o feedback, ir melhorando, ir se desenvolvendo. Durante a minha carreira, que eu iniciei como trainee, depois virei gerente, não tinham avaliações dos liderados para os chefes, para os líderes, para os gerentes. Eu mesmo pedia a minha, eu fazia a cada 6 meses, nem esperava um ano. Eu pedia para o meu time me avaliar, falar, olha, não precisa pôr nome, não precisa, né, se quem não quiser falar, só coloque pontos a desenvolver, pontos fortes, mas coloque exemplos, né, dê bastante exemplos, deixe bastante rico em detalhes para que eu possa entender e possa corrigir aqueles pontos que vocês acreditem que possa melhorar aqui a nossa dinâmica, e você vai aprendendo e você vai se desenvolvendo. Então, tudo é possível desde que você se aplique, tenha determinação, se dedique, e aí você pode se tornar um líder sim com a sua característica, com o seu jeitão, desde que você realmente cuide das pessoas principalmente, e consiga entender que o resultado vem das pessoas e trate as pessoas de uma forma com bastante respeito e entendendo realmente o que as motiva, o que faz com que elas se engajem no dia a dia, no trabalho, tendo essa conexão. Isso é o que vai realmente gerar mais resultados. Vamos lá para mais uma dúvida para a gente dar sequência aqui. Sou muito centralizador e as coisas que delego com orientação do que fazer no mínimo detalhe. Faço certo? Bom, vamos lá. Quem centraliza demais pode ter uma questão, às vezes, de insegurança, às vezes acho que o time é muito júnior, tem medo que as coisas, né, saiam errado e aí centraliza. E o time percebe isso, né? O time começa a falar, pô, não confia na gente, não solta, né? Não deixa a gente fazer, fica, né, o tempo todo no nosso cangote. Então, isso costuma atrapalhar. O time precisa de autonomia, o time gosta de autonomia. Claro que a autonomia se conquista, você vai soltando o time, vai dando autonomia e o time vai entregando e vai criando essa responsabilidade, conquistando essa responsabilidade toda, essa autonomia, mas é algo que você precisa realmente ir treinando com o seu time para não ficar nessa dependência, senão acaba gerando uma delegação, as pessoas começam a delegar de baixo para cima. Então todos os problemas você centraliza tanto que o time começa a trazer para você resolver. Então você tem um time que deveria te ajudar a resolver as questões e ele acaba trazendo tudo de volta para você. Então a gente precisa treinar o time a resolver os problemas sozinhos. Então minha dica é, quando o time trouxer os problemas para você, instigue o time a pensar, né? O que você faria? Qual seria a solução na sua visão? Ou melhor do que isso, peça sempre para que traga uma solução junto com o problema. Uma solução que a pessoa pense em algo que seja na visão dela para resolver aquele problema. Pode não ser a melhor solução, pode ser que vocês caminhem para outra decisão, mas pelo menos ela vai pensar de uma forma que como resolveria aquilo e vai começar a treinar essa questão de trazer a solução e não depender do chefe. Isso é muito importante para que as pessoas comecem a ter esse senso de liberdade, né, de resolver, de autonomia, comecem a pensar nas soluções, não dependam só do chefe
e você consiga, né, dividir as tarefas de uma forma que as coisas possam fluir, não fique totalmente centralizado e você acabe virando um gargalo. Quando isso acontece, você acaba virando gargalo, porque tudo depende de você acaba não tendo mais tempo e condições de resolver tudo, as pessoas perdem a condição de resolver e de pensar para resolver, então todo mundo perde. Então é uma questão de treino. Comece a pedir com que as pessoas tragam a solução, comece a refletir, antes de dar a resposta, deixem que ela traga, reflitam, discutam juntos e aí você vai confiando, você vai percebendo quem já realmente já está se soltando mais, está fluindo, sabe exatamente o que tem que ser feito, que você não precisa ficar tanto em cima, e também combine prazos. Em vez de ficar toda hora cobrando, centralizando, dê a tarefa, diga o que precisa ser feito e dê um prazo. E no dia, no prazo combinado, a pessoa traz, explica tudo o que foi feito e aí as coisas começam a se encaixar de uma maneira melhor. Realmente centralizar demais pode ser um problema, e é uma questão também de treino, de confiança e ir preparando o time para que ele possa ir se respondendo, possa ir assumindo a responsabilidade e não fique trazendo os problemas de volta para o chefe, ok? Então eu acho, pessoal, que em termos de perguntas aqui para o nosso episódio, acho que essas 5 questões elucidam bastante algumas das principais que foram passadas aqui ao longo da semana. Eu vou responder todas as outras que vieram ao longo da semana para vocês, então fiquem tranquilos que todas essas perguntas vocês receberam as respostas. E agora eu vou dar sequência aqui no nosso episódio, contando um pouquinho dessa jornada, de como esse programa nasceu, de qual é o meu objetivo, de onde vem essa vontade e de onde veio a ideia de montar esse programa, essa mentoria. Vem justamente dessa deficiência de preparo para uma liderança humanizada e até mesmo para a liderança e gestão de pessoas. É a dor mais latente, é realmente a parte mais difícil de quando a gente cresce numa empresa, quando a gente assume a gestão de pessoas, porque a gente não está preparado para isso. E a gente passa realmente dores terríveis nesse sentido, erros, a gente comete grandes erros, a gente às vezes acaba perdendo pessoas incríveis porque a gente não sabe como lidar, e a gente sabe que 80% dos pedidos de demissão hoje em dia ocorrem por causa do líder e do gestor, por falta desse preparo às vezes. Então é um processo muito importante de desenvolvimento que retém talento, que engaja as pessoas, que gera os resultados. Como eu falei, né, ao longo da jornada aqui desses 3 dias, os resultados vêm das pessoas. E esse lado humano é muito difícil você encontrar nas companhias, porque realmente é uma batida muito forte de resultado, 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 e não que não tenhamos que dar resultado, a gente tem que dar resultado, mas sempre tudo é uma forma de como você cobra, de como você age. Você consegue extrair resultados de uma forma engajando, motivando, alinhando propósito, alinhando, né, o planejamento de carreira, expectativa, e não a base da porrada, que você vai conseguir o resultado no curto prazo, vai ser um voo de galinha e depois vai cair novamente porque o seu time não aguenta. O seu time vai pedir demissão, vai mudar, e porque você não está conseguindo manter um ambiente equilibrado, um ambiente saudável. Hoje as pessoas precisam, hoje não, sempre, né, precisaram disso, mas ao longo do tempo, a minha geração e outras gerações passadas, a gente aguentava muita coisa, que hoje essa geração, de forma correta, não tem que aguentar mesmo, não faz nenhum sentido, e só que não existem líderes preparados para entender que as pessoas precisam desse equilíbrio, precisam do equilíbrio da vida pessoal com a vida do trabalho, que não existe essa separação, que somos um só, que a gente traz sim os problemas de casa para dentro do trabalho e vice-versa, a gente não consegue separar a nossa cabeça em 2 e deixa para lá e para cá, que a gente tem que entender, fazer essa leitura e, claro, procurar produzir o melhor possível, mas sabendo que aquela pessoa pode estar passando um problema, pode estar precisando de uma ajuda, e como que a gente pode ajudar, e como a gente pode entender, e como quando a gente ajuda e entende aquela situação, muitas vezes aquela pessoa depois volta produzindo 2, 3 vezes mais, porque você entendeu, ajudou, né, deu aquela força que ela precisava naquele momento difícil, e não é uma questão só de pancada, resultado. Então, é muito difícil. O que mais se tem nas empresas realmente é o chefe tóxico, por isso que 80% das demissões é por causa da liderança. E vendo tudo isso, vendo como isso acontece, vendo como toda a minha carreira eu sempre fui muito reconhecido pelo legado de gestão, de humanização, de pessoas, e o engajamento e os resultados que eu sempre obtive através disso,
Falei, poxa, por que não usar toda essa minha experiência para ajudar no desenvolvimento e na formação de pessoas que pensem assim, que queiram crescer dessa forma, e mais do que criar líderes, né, que inspiram pessoas e líderes humanos, uma jornada de trabalho que seja prazerosa, que as pessoas realmente encontrem o seu propósito alinhado com o propósito da companhia, o propósito de onde estão, alinhado aos seus valores, que comecem realmente, poxa, como é que eu começo a perceber o meu propósito, como é que eu começo a perceber aquilo que faz sentido para mim, por que eu estou aqui reclamando, mas por que eu não estou sendo o protagonista da minha carreira, sabe, aquela reflexão, aquele estalo que às vezes um mentor, uma mentoria pode provocar na pessoa para que ela saia daquele estado de inércia, se movimente e comece realmente a agir de forma que ele tome a rédea da sua carreira, da sua vida e passe, obviamente, a fazer a sua parte, porque não tem jeito, né, pessoal? Não tem milagre, embora tenha muito curso por aí, seja na internet ou muito livro dizendo que é muito fácil você ficar rico, é muito fácil você prosperar, etc. Eu aprendi que você tem que acordar cedo e trabalhar e dar o seu melhor e fazer o seu melhor e ralar bastante. É a única maneira de a gente crescer. Agora, não precisa ser duro, não precisa ser ruim, não precisa ser algo que te torture, tem que ser algo prazeroso. Isso acontece quando a gente consegue conectar aquilo que nos dá prazer. Quando a gente consegue entender que aquilo que a gente trabalha no nosso dia pode estar servindo ao nosso propósito. Muitas vezes a pessoa está fazendo um trabalho que ela nem acha muito gostoso, ela, nem gosto tanto disso, mas quando ela entende que aquilo está conectado e pode gerar o que ela precisa, que é o propósito dela, aquilo se transforma de uma forma que ela começa a enxergar aquilo como o real propósito dela, aquele trabalho começa a virar prazeroso. Ou melhor, quando ela começa a enxergar que aquele trabalho dela traz benefício para outras pessoas, que aquela habilidade dela se conecta com a necessidade das outras pessoas, ela também começa a enxergar de uma outra maneira. Então, conforme você começa a conversar, desenvolver as pessoas, começa a liderar as pessoas, fazer com que elas enxerguem coisas que elas não enxergam normalmente, tudo pode ficar mais leve, tudo pode ficar mais gostoso e prazeroso na sua atividade de trabalho. O trabalho não precisa ser um peso, ele pode ser prazeroso. E você consegue aí sim, crescer, se desenvolver, prosperando e também buscando desenvolvimento de outras pessoas, para que outras pessoas também passem a replicar esse tipo de conduta, de comportamento, de gestão humanizada, para que o ambiente fique leve e saudável. Todo mundo sabe que o ambiente leve, o ambiente saudável, onde as pessoas se sentem bem, é muito mais produtivo, as pessoas produzem mais, se engajam mais. Mas por que é tão difícil encontrar isso? Porque as pessoas não são preparadas para agir dessa forma, não foram preparadas, não tem escola, as pessoas foram acontecendo. Então, que eu brinco, tá cheio de tartaruga em árvore. Como ela subiu lá? Alguém colocou ela lá, mas ela talvez não devesse estar lá, mas alguém colocou, porque o mundo executivo ele não é 100% meritocrata, não é exatamente um mundo todo perfeito e romantizado, é um mundo duro, é um mundo difícil, mas quanto mais a gente, pregar e trabalhar e realmente no que a gente acredita, dos nossos valores e conseguir construir um ambiente de resultado, de gestão, de liderança humanizada, mais a gente consegue propagar isso e mais pessoas com esse pensamento, com esses valores, trabalhando de forma saudável, de uma forma feliz, produzindo, engajados, a gente vai conseguir. Então, pensando nisso, que eu montei esse programa e eu, nesses meus mais de 25 anos de experiência como executivo, pensei numa espinha dorsal daquilo que realmente não pode faltar nesse desenvolvimento. Pensei na minha carreira inteira, na carreira de centenas de pessoas que eu pude liderar, que eu pude ajudar a desenvolver, pessoas que eu vi crescendo, se desenvolvendo, que realmente fizeram a diferença e que fazem a diferença para quem está no topo da companhia, para quem enxerga as pessoas de cima e que destaca, que começa a pensar essas pessoas, como é que elas vão se destacando. Então foi como eu montei esse programa, naqueles 3 pilares, naqueles 8 passos, que é onde eu procuro desenvolver nesse programa de mentoria executiva, essa jornada de carreira de sucesso, que a gente faz em grupos, encontros na internet, que eu vou divulgar daqui a pouco para vocês, explicando direitinho como é esse processo todo. Mas nasceu daí, dessa experiência, desse meu propósito, dessa que a gente fala, de a gente usar o nosso propósito, de trabalhar em cima do nosso propósito, aquilo que a gente sempre tem de melhor. O meu ponto forte, o que eu sempre fui muito reconhecido,
Claro, a gente tem que dar resultado sempre, mas sempre foi o lado da liderança e da gestão de pessoas. Então eu falei, poxa, é aqui que eu vou investir, é aqui que eu vou continuar me fortalecendo e é aqui que eu vou poder doar e poder ajudar outras pessoas também de acordo com a sua necessidade. Então por que não criar esse programa? Por que não poder passar essa experiência toda e dividir esse conhecimento todo ao longo de tantos anos como executivo para que outras pessoas também possam encurtar um pouco esse aprendizado e não precisem ficar batendo tanto a cabeça para se desenvolver e possam acelerar seu plano de carreira e não precisem ficar cometendo tantos erros como a gente comete aí no dia a dia, tá bom? Então agora na sequência eu vou explicar com mais detalhes como é que funciona esse programa. O programa dura 4 meses, mas você vai ter acesso a todas as aulas gravadas, a todo o material por um período de 12 meses. Então não se preocupe que os encontros, né, duram aí 4 meses, mas o material fica à disposição, acesso ilimitado para vocês durante 12 meses, para que vocês possam ali reler, assistir, enfim, ficar à vontade com o material todo disponível durante todo esse período. Você terá acesso a uma comunidade de mentoria executiva, né, onde você poderá trocar ideias, poder trocar material, enfim, compartilhar experiências e até mesmo oportunidades de trabalho no grupo que participa aqui do processo de mentoria. E agora 2 novidades para vocês. Os 10 primeiros que se inscreverem na mentoria executiva terão, né, de forma gratuita 45 minutos de mentoria online comigo, de forma individual. Tá? Então os 10 primeiros eu vou, além de todo o processo de mentoria em grupo e material, ainda vão ter aí mais um encontro de pelo menos 45 minutos para a gente bater um papo e ver como eu posso ajudá-los aí nessa questão de carreira, de planejamento, de forma online, mas um encontro aí de 45 minutos para os 10 primeiros que se inscreverem. E em segundo ponto, algo que eu quero dividir com vocês, que faz parte de um propósito meu, que é realmente alcançar pessoas que não têm condições de fazer o processo de mentoria executiva. Então, para cada pessoa que se inscrever no nosso programa, vocês terão direito a indicar uma pessoa para fazer totalmente de graça. O que significa isso? Significa que realmente vocês podem indicar alguém que não tenha condição de pagar um programa e que vocês acham que vale muito a pena indicar, que vocês gostariam que ela se desenvolvesse, e aí você indica que ela vai fazer esse programa de graça. Ou se você realmente estiver até passando uma dificuldade nesse momento, você pode achar uma outra pessoa em que você pague o programa e a pessoa depois, né, divida com você e te pague metade desse programa, e aí você vai acabar pagando, na verdade, metade desse valor. De qualquer forma, eu vou estar ajudando não só você, como também a outra pessoa, de uma forma subsidiada, ou então alguém que não consiga realmente pagar nada e possa fazer de forma gratuita, caso você pague 100% e indique alguém. Então, essa é a maneira que eu também encontrei dentro do meu propósito de poder alcançar mais pessoas que gostariam de fazer esse programa, que gostariam de ter acesso, né, a pessoas como eu, que tem esse nível de experiência executiva, que está disposto a passar toda essa experiência, esse conhecimento, mas não tem condições muitas vezes de arcar com um programa como esse. Então, para todo mundo que fizer a inscrição, fizer o seu pagamento, tem direito a indicar alguém que vai fazer de forma gratuita. Tá? Então, são esses 2 bônus que eu queria colocar aqui para vocês. Os primeiros 10 têm os 45 minutos de mentoria online comigo, de forma individual, e todos aqueles, não só os primeiros 10, mas todos aqueles que se inscreverem, poderão indicar alguém para fazer a mentoria executiva de forma gratuita. Bom, agora eu tenho certeza que vocês devem estar perguntando: e aí, Marco, você já falou como é o processo de inscrição, já falou da questão dos 10 primeiros, já falou que todo mundo, né, que se inscrever pode indicar alguém para fazer de forma gratuita, mas afinal, quanto custa o programa? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos valores. Vocês sabem que um programa de mentoria, enfim, um executivo hoje não vai sair por menos de 10, 15 mil reais um programa de mentoria individual. Então eu procurei fazer esse trabalho de mentoria em grupo, né, via call, para que a gente pudesse realmente diminuir os valores, para que pudesse dar mais acesso a mais pessoas nesse trabalho. Então o valor do programa da mentoria executiva, dessa jornada, o valor cheio dele é de R$ 3.997, dividido em 12 vezes. Mas tem uma novidade aqui. Para quem se inscrever na segunda-feira, né, que a gente vai abrir o carrinho, vai ter um bônus de R$ 1.000.
Então, o programa vai sair R$ 2.997 em 12 vezes, tá? Então, é um programa bastante acessível, que você pode parcelar em 12 vezes. Se você for comparar aí com programas de mentoria, vocês vão ver que realmente o valor não tá bem acessível. Mais essa questão de você poder indicar alguém de forma gratuita, até poder dividir, né, esse valor caso você indique alguém. Então, eu realmente estou fazendo de uma maneira que possa ser acessível, para que a gente possa realmente dividir conhecimento, possa desenvolver essa liderança humanizada, que possa acelerar a carreira. Então, para tirar aí as dúvidas de vocês, esses são os valores. A gente abre o carrinho na segunda-feira. Os primeiros 10 não tem aquela mentoria de online de 45 minutos comigo. Durante a segunda-feira inteira tem esse bônus de R$1.000, então o valor sai por R$ 2.997 e a partir daí o valor volta a ser o valor cheio de R$ 3.997 em 12 vezes. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode acionar a comunidade pelo WhatsApp, o nosso time vai responder para vocês. Espero que vocês realmente participem dessa jornada conosco, tragam as suas experiências. Tenho esses meus 25 anos de experiência de jornada executiva para dividir com vocês, de conselho, de vice-presidência, para que a gente possa realmente tornar esse programa cada vez mais rico, interessante para todos e de forma, não tenho dúvida, que vai construir, ajudá-los nesse desenvolvimento de carreira, nessa aceleração de carreira e principalmente nessa formação de uma liderança humanizada, de uma liderança que inspira e que transforma pessoas. Então, pessoal, espero vê-los vocês no nosso programa. Muito obrigado por essa jornada aí de 3 dias. Fiquem com Deus e nos vemos em breve. Até mais.